Bendito seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado seja o Rei Jesus, a quem adoramos nessa noite. E é com alegria que nós cumprimentamos os que nos visitam nesta noite. Sintam-se bem à vontade, estejam à vontade de fato entre nós. Também o internauta que interage conosco, um fortíssimo abraço. Como igreja nesta noite, amados, em mais um culto de doutrina, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 3, de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Quantos encontraram? Como sempre, vamos ficar absolutamente atentos à palavra, focados nela, para que não possamos perder o foco dessa doutrina nesta noite, que tem como tema: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a temática nesta noite é: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Efésios 3, a partir do verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus vivo, te glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo, uma vez mais nesta noite, nos conduza na tua palavra, porque o teu Espírito Santo é o autor da tua própria palavra. E em tua palavra não existe e não há inconvenientes, não há contradições, porque ela é de autoria do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos capacite, nos unja, nos conduza nesta noite, para que apliquemos também o aprendizado da palavra em nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado e exaltado mediante essa palavra doutrinária. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amados do Senhor, vamos lá. Mais uma vez, nessa noite, tudo que vamos aprender, tudo que vamos trabalhar, vai ser sempre com o intuito de solidificar, de consolidar, de confirmar tudo que nós temos aprendido na palavra até hoje. Então temos que ter muita atenção para que não possamos desviar a nossa mente e nos focarmos na palavra. Vamos lá então. O apóstolo Paulo estava colocando para os gentios, escrevendo a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, e ele está explicitando por que e como ele foi indicado aos gentios. Então ele começa lá no capítulo 3, versículo 1, mas nós pegamos a partir do 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, ou seja, favor imerecido, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Queridos, as insondáveis riquezas de Cristo, as insondáveis riquezas de Deus, são de fato insondáveis, profundas, inesgotáveis, gloriosas. É muita riqueza para se escavar, é muita riqueza para se descobrir. Então nós partimos, e todos os pregadores aqui agem assim na palavra, da premissa de que sempre o Senhor vai nos trazer novidade. Sempre Ele vai cavar fundo, porque nós estamos encarregados do mesmo evangelho de Paulo, ou seja, de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Insondáveis, profundas. E manifestar, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério,
desde os séculos, oculto esse mistério em Deus, que criou todas as coisas. 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, essas insondáveis riquezas de Cristo vão ser exploradas, vão ser trabalhadas na igreja, e pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os principados e potestades nas regiões celestiais têm que ter o entendimento de que a igreja possui, dentro das insondáveis riquezas de Deus, a igreja possui a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme, queridos, é uma palavra, e você sabe, nós sabemos, que se revela numa multifaceta. São facetas, são ângulos. Alguns lembram sempre, em alguns momentos, usávamos aqui uma espécie de circunferência com vários ângulos, e aquilo ainda é inesgotável, aquilo ainda é muito profundo. Mas essa multiforme sabedoria de Deus, ela tem que ser conhecida nas e das potestades, principados nas regiões celestiais, porque Deus, assim, no seu eterno propósito, estabeleceu em Cristo que assim fosse, que assim acontecesse. Muito bem. Diante, então, desse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus, a sua inesgotabilidade, o inesgotável poder que ele tem, se revela pela igreja, pela multiforme sabedoria. E é por isso que nessa noite, é claro, vamos atentar, quando eu digo isso, repito, quero refrisar, alguns irmãos chegaram depois, de que essa pauta, essa palavra, ela se volta jamais e jamais se voltará contra os nossos amados pregadores, pastores, não. Até porque você vai discernir. Amados, veja bem. Eu estava recentemente vendo um vídeo, depois não consegui vê-lo até o fim. Missionária Mara Simone chegou e me confirmou uma coisa que eu não tinha ouvido, aí depois eu fui e confirmei se era aquilo mesmo. Mas nesse momento em que nós vivemos, tempos de angústia, tempos difíceis, tempos de apostasia, tempos em que de repente o Senhor nos arrebatará, tempos em que o império anticristão está aí se pronunciando em todas as nações, não só em termos de valores de combate à Bíblia, à palavra, mas em termos do braço armado do anticristo, que será durante a grande tribulação, o exercício legal agora ele não é legal, a decapitação agora, ela é esporádica, ela é temporária, ela é ilegal, mas ela se tornará na grande tribulação uma execução legal, uma execução sistêmica, uma execução rápida, e será essa execução o braço armado do anticristo. Então, enquanto nós estamos lidando com tantas preocupações agora, você, irmão, vê pessoas pregando aqui, fora, aqui no Brasil mesmo, e para não citar nomes, mas alguns conhecem, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa que eu admiro, mas que de repente, irmãos, parece que a soberba está tomando conta do cidadão, é o PJ, não é o nosso Paulo Giovanni, porque o Paulo Giovanni é PG, então não tem perigo, é o PJ, viu, meu pastor? O PJ, alguém já... Meu irmão agora ele está começando a discutir, é você exagerado, o sexo dos anjos, anjo não tem sexo, isso é uma força de expressão. Irmão, ele tenta provar num áudio, é áudio, de que mulher não pode ser ministra, de que mulher não pode ser pastora. Misericórdia, esse estudo eu dei no Senhor, na palavra, em 2007, tem até DVD. Irmãos, claro que pode. Claro que pode. Então nós trabalhamos
essa inesgotabilidade, essas insondáveis e profundas verdades de Deus, e hoje pessoas que deviam estar pregando para chamar almas, pregando às nações, na igreja local e às nações, o perigo do momento em que vivemos, estão discutindo, irmão, se mulher pode ou não pode ser ordenada. Misericórdia. Então, rapidamente, nós colocamos que existe um texto, não vou nem citar para que você não se preocupe, está lá em Timóteo, que se alguém aspira, deseja nela o episcopado, excelente obra almeja. Então, lá em 2 Crônicas, não se preocupe em ver agora, 34:12, traz essa palavra superintendente, episcopado, que vem e depois se torna no grego episcopos, que significa superintendentes, pastores. Então, se alguém, esse alguém, é sem masculino e sem feminino, alguém. E depois nós vemos também a profetisa Ulda, a profetisa, a juíza Débora. Nós vemos também mulheres no Novo Testamento que Paulo chama de profetisas. E de Áquila e Priscila, quando e em quando na sua casa, sempre que se fala, tem vezes que você vê o comando Priscila e Áquila. Pessoas que foram comissionadas ao ministério. Não é isso que nós vamos tratar hoje, seria muito vulgar nós falarmos de coisas tão bobas e nós incidiríamos no mesmo erro dessa pessoa que está assim soberbecendo, discutindo temas que não tem nada a ver, irmão, com a vida da igreja, atacando pregadores, mencionando nomes de pregadores. É impressionante a pessoa, mas não nos vamos deter aí. Muito bem, amados do Senhor, então preste bem atenção. As insondáveis riquezas de Cristo se revelam por meio da igreja, pela multiforme sabedoria de Deus. E essa notícia, o Senhor quis e quer, e está acontecendo, está sendo conhecida entre os principados e potestades nas regiões celestiais. Muito bem. Então vamos lá. 1 aos Coríntios, aí eu quero a atenção máxima da igreja, e vocês conhecem o texto, os pregadores conhecem, mas a igreja fique atenta para que você jamais, igreja amada, seja enganada por raciocínios falazes, por visões que não procedem da palavra. Vamos lá então. 1 aos Coríntios 9, muito conhecida a leitura. Preste bem atenção e vamos raciocinar dentro dessa palavra. 1 aos Coríntios 9, de 19 a 23. De 19 a 23. Preste bem atenção. Nós começamos com Paulo e vamos continuar com ele. 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de salvar alguns, ou com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Deixa eu lhe dizer e dar uma notícia. Meu irmão, essa passagem, ela não contradiz. Essa passagem, ela não se contrapõe. Paulo está falando de coisas puras. Olha lá, preste bem atenção, preste bem atenção. Nós sabemos que com toda a diligência, recentemente o nosso pastor Gabriel pregou aqui, com toda a diligência nós devemos associar a fé à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade, amor, aumentando isso em nós, para que não sejamos fracos,
para que sejamos sempre produtivos e frutuosos. Perfeito. Quando Paulo está falando isso, ele está colocando e não está tirando dele essa responsabilidade, esse dever de se purificar, de se santificar e de ter com ele o testemunho do Senhor. Então, em nenhum momento Paulo, ao tirar dele a visão de judeu, nascido na Cilícia, lá em Tarso, tendo 3 nacionalidades, 2 evidenciadas num certo momento, 3 ele afirma depois, veja bem, ele não está em nenhum momento dizendo assim, olha, preste bem atenção, eu vou sair dos parâmetros da palavra para ir ganhar. Não, irmão, em nenhum momento nós vamos estabelecer, e a palavra, que é a palavra de Deus, do seu Espírito Santo, vai nos estabelecer de fato o que é isso e como será feito isso. Então vamos lá, eu quero repetir, tudo o que é bíblico e espiritualmente permitido, Paulo iria executar entre os gentios, mesmo falando isso. Então repare, não é preciso você focar o jali, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob, debaixo do regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei, aos que sem lei, como eu próprio mesmo não fosse, ou mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, olha, não estando sem lei para com Deus ele seria absolutamente obediente, e continuaria obediente, debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem sobre, ou vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, porque ele sabia, e nós sabemos, que nem todos serão salvos, irmãos. Nós temos que pregar o evangelho, porque se não pregarmos, quem vai ouvir? E se não ouvir, quem vai crer? Temos que pregar, óbvio. Mas nós sabemos, irmãos, que não existe isso. O Brasil será do Senhor, a Noruega será toda do Senhor. Não existe isso. Isso não vai acontecer. Mas a pregação do evangelho subentende-se a oportunidade que os gentios e todo o mundo vai ter de ouvir a palavra e ter a oportunidade de aceitá-la. Então, não significa obrigatoriamente a conversão. Isso todo mundo sabe, isso é óbvio. Isso aqui nós não estamos discutindo. Estão discutindo aí fora alguns que são incautos, que não têm a visão da palavra. Então vamos lá, preste bem atenção. Então vamos a o que está nos interessando agora. Preste atenção. Dentro dos limites da liberdade cristã, só faça ouvir. 1 Coríntios 10, 23, você sabe de cor. A Bíblia diz assim: todas as coisas são lícitas. Todas as coisas são válidas. Coisas, a palavra é coisas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Quando Paulo está dizendo isso, ele está mostrando, e o Senhor através dele no seu Espírito Santo, colocando a palavra como um elástico, elastizando para atingir pessoas fora da cultura judaica. Então a Bíblia vai se tornar flexível, mas nunca falha. Então o Senhor diz, através da palavra, todas as coisas me são lícitas, Paulo colocou isso, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Se não edificam essas coisas, é porque não são bíblicas. Quem está entendendo isso? Então Paulo está dizendo, olha, eu vou me ater, eu vou me flexibilizar numa interpretação do Espírito Santo que vai me permitir esticar a palavra até um ponto tal que eu não a transgrida, que eu não me torne pecador e nem a violente. Então ele fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E eu repito, o que não edificava, Paulo não iria incorrer.
o que não edificava e não viesse de Deus nas culturas dos gentios, ele não iria incidir para não pecar contra Deus. Quantos estão entendendo? Até aí, está tudo bem? Amém. Deixa eu fazer aqui uma comparação, para que fique bem claro, para que fique bem lúcido. Nós tivemos recentemente, nossos pastores pregaram. Eu vou pegar uma passagem para comparar com a outra, tá, irmãos? Finalmente, irmãos, isso está lá em Filipenses 4, você conhece. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, amável, puro, de boa fama, eu estou saltando, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nesse texto, tudo é bíblico mesmo. Para ocupar o nosso pensamento, para viver no nosso coração, tudo que é respeitável, verdadeiro, de boa fama, para ocupar o nosso pensamento, tem que ser bíblico. É bíblico. E não pode sair da palavra. Porque tem que ocupar, tem que viver em nós. Amém? Vamos lá então, agora entendo outro texto. 1 aos Tessalonicenses 5, 21 a 22, para quem quiser abrir. Se não, só ouça. 1 aos Tessalonicenses 5, 21 a 22. Julgai todas as coisas. Agora entre o termo todas as coisas. Retende o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. Amém? Aqui muda a figura. Olha lá. Julgai, discernir, examinai todas as coisas. Retende, guarde o que é bom. Abstenha-se, vamos usar o verbo mais tranquilo. Abstenha-se de toda forma de mal. Quando essa palavra diz que nós devemos reter o que é bom, ela subentende e está dizendo claramente que há o mal. Dentro das culturas para onde Paulo foi, ia e realmente cumpriu a sua missão, ele encontraria divergências, ele encontraria diferenças, mas ele ia se abster. Ele ia evitar qualquer tipo de mal que pudesse dominar o seu pensamento. Não, o que vai ocupar é tudo que é bíblico. Quantos estão entendendo? Mas para eu discernir, para eu me tornar fraco para com o fraco, eu tenho que discernir o que é fraco nele, para não pecar contra o meu Deus, mas para ter contato com ele, para cair na graça dele, sem violentar a palavra. Então, nessa noite, julgai todas as coisas, retende o que é bom, guarda o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Existe mal na Bíblia? Não. Então Deus não... E aqui ninguém pregou isso, tá, meus amados? Eu estou falando para você. Deus está falando, olha filho, preguem, vão, busquem, mas não se deixem contaminar por qualquer tipo de mal. Retenham todas as coisas. Ao examinar todas as coisas, vocês que têm o Espírito Santo, só vão reter para vocês o que é bom, o que é bíblico, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Quantos estão entendendo? Está entendendo mesmo, meu irmão? Olha lá, se der dúvida, levanta a mão. Doutrina é para isso também, levanta a mão, pelo amor de Deus. Amém. Até aí tudo bem? Amém. Uma outra questão, e já está bem claro isso aqui, nós vamos já ver um texto que vai resumir e trazer tudo isso à tona, texto maravilhoso, nós vamos ler mesmo daqui a pouco. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, dentro dessas besteiras, dessas picuinhas que não levam a nada, há uma outra vertente, e essa também não cita a denominação, porque seguem alguns intérpretes de Bíblia. Irmão, e nós sabemos disso, deixa eu reforçar. Nem tudo que está em negrito na Bíblia é do Espírito Santo de Deus. O que eu falo? Os títulos. O homem, ao trazer a Bíblia e dividi-la em capítulos e versículos, colocou títulos. Quer ver uma coisa? Oração dominical.
Eu já vi, não aqui, mas pessoas, olha a oração de domingo, irmão, aquilo é apenas uma ilustração, não foi o Espírito Santo que mandou o Almeida, o fulano, o cicrano colocar os títulos, cada um é diferente. Agora, nos capítulos e nos versículos, é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo isso? Também há observações, e eu já li muitos intérpretes, muitos que colocam aqui, não vá na corda de nem todos, porque cometem erros grassos, terríveis. Por exemplo, eu já citei aqui, não vou citar mais, é um homem conceituadíssimo, maravilhoso. Eu e o pastor Gabriel, creio que já lemos bastante sobre ele, não sei quem mais dos dois, mas já lemos. E nós sabemos, irmão, que ele comete um erro grave. Ele diz que o batismo com o Espírito Santo não foi aquilo, que no Novo Testamento não tem profetas. Profetas para ele, e é verdade, são aqueles que ministram a palavra, e como disse Paulo, com ciência, com sabedoria, pregam a palavra, são profetas. Mas ele anula qualquer outro ofício de profeta. Quando, rapidamente, para que nós não percamos tempo nisso, só para eu citar Ágabo, profeta, ele pegou um cinto e profetizou o que iria acontecer com Paulo. E ele não profetizou nas escrituras, mas ele não fugiu delas. Mas ele mostrou em Atos 11, em casa você consulta, porque isso aqui são ilustrações, não está no foco central. Atos 11, 27 a 28, fala do Ágabo, profeta, que antevia, anunciou uma fome, a tal ponto criam nele, que as igrejas se reuniram lá na igreja primitiva e começaram a mandar víveres para as igrejas vizinhas e internacionais, e a fome veio mesmo. E o Ágabo, profeta de Deus, profetizou isso. Então, essa pessoa que fala isso numa Bíblia lá, erra completamente, porque não está nas Escrituras. Outra, profeta, Judas e Silas, Atos 15, 30 a 32, outros profetas. Em Atos 13, 1, o Senhor diz que designou profetas para essa geração. Depois você vê em casa, depois você pesquisa, para que nós entendamos. Mas vamos lá, igreja do Senhor, preste bem atenção. Preste bem atenção. Vamos para um outro ponto que é de fundamental importância. Todo mundo sabe que em Lucas 23, ou ao contrário, 11, 23, o Senhor Jesus diz o quê? Quem comigo não espalha. O texto é assim, quem não é por mim? Isso, Junho. Quem não é por mim é contra mim. Glória a Deus, Junho pronunciou. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então nós sabemos disso. Então olha, eu louvo a Deus, eu glorifico ao Senhor, que os pregadores, os presbíteros, os que pregam, missionários, todos aqui nas nossas igrejas, tenham convicção disso, não pregam o evangelho para dividir. Não pregam o evangelho para espalhar. Repare que nós não estamos contendendo, nós estamos denunciando coisas que são praticadas e que são antibíblicas. Beleza. Agora vamos para um outro item. Agora atenção, é para ler mesmo. Hoje é culto de doutrina. Eu vou ler e depois vou especificar 2 ou 3 pessoas para lerem o que nós já lemos. Tem tempo. Amados, vamos lá. Atos 9. Atos 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 3 a meia dúzia, pastor Gabriel, depois de 10 a 16, aí mesmo de Atos 9, o nosso pastor Paulo Giovanni. Então vamos todos com calma, os que não tiverem Bíblias, ouçam, fiquem atentos, claro, óbvio, os que tiverem, acompanhem. Vamos lá, Atos 9. De 3 a meia dúzia, pastor Gabriel. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Muito obrigado, meu pastor.
Meu irmão, vamos lá, antes que o pastor Paulo fique atento, pastor. Vou já te designar, meu pastor Paulo. O pastor Paulo vai pegar essa mesma passagem, capítulo 9, e vai ler essa mesma passagem no capítulo 9, ele vai ler de 10 a 16. Então, repare. Em Efésios, e nós sabemos disso, diz que Jesus é o mesmo que desceu e subiu e designou os ministérios. E apontou os ministérios. Quantos concordam? Amém. Aqui ele se encontra com Saulo, na estrada de Damasco. Todo mundo conhece o que aconteceu, ocorreu. Pastor Gabriel leu. E ele fala assim, no 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus fez o maior milagre. Confrontou o Saulo. Saulo se converteu, caiu, ficou cego. Quem és tu, Senhor? Jesus se identificou e disse a ele, levanta-te, entra na cidade. E se você ler o texto todo, tinham acompanhantes, tinham pessoas nas carruagens que não viram nada, mas ouviram o que era dito para Saulo. Não viram nada, nem luz, mas ouviram. Então esses iriam conduzir Saulo cego. Olha o que o Senhor diz, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então mais uma palavra que vai colocar por terra o que nós vamos ver daqui a pouco. Paulo foi comissionado, e Jesus, quando encontrou com ele, não disse, corre para os gentios, não. Olha o que eu vou lhe dizer. Jesus fala, vai, entra na cidade, que lá na cidade ali te dirão o que deves fazer. Quantos estão entendendo isso? O que é que ele está dizendo? Paulo, tu serás comissionado e ficarás debaixo de um ministério, sobre uma liderança, debaixo de uma liderança. Amém? Pastor Paulo, atenção, Pastor Paulo, de 10 a 16, meu pastor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhes disse, vai, porque este é para mim instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei tudo quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É isso mesmo, pastor, muito obrigado. Então o pastor leu do 10 ao 16. O que você percebeu aí? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Jesus falou com ele, Ananias, vai lá com Saulo, porque ele, olha como Deus é maravilhoso, orando, viu um homem chamado Ananias vir orar por ele. Deus, o Senhor Jesus, está dizendo, Ananias, tu fostes visto por esse homem pelo qual tu vais orar. Quem está entendendo isso? Jesus profetizando, Ananias, esse homem orando, o pastor Paulo leu, você ouviu, esse homem orando, eu vou repetir. Então o Senhor no versículo 11 lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, olha lá, ele já disse, Ananias, ele já sabe que tu vais entrar, quem está mandando sou eu, ele vai saber o teu nome, eu estou te mandando ir lá com ele. Olha que coisa profunda. Aí o Ananias retruca, Senhor, esse homem já perseguiu os que invocam, já matou o Senhor. Mais, no 15, disse, vai,
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi, obedeceu. Saulo já esperava esse homem. O Senhor o fez ver e dizer o nome de onde e quem iria orar ali por ele. Ananias. Ananias era discípulo, era da igreja de Jerusalém. Então Jesus o indicou a alguém. Quantos entenderam? Aí vamos a Atos 15, e aí você e nós vamos, no fim, resumir de uma forma tremenda isso. Queridos, agora preste bem atenção, Saulo saiu, Saulo foi pregar. Ele pregaria também aos judeus? Sim, Jesus falou aos judeus e aos gentios. Então Saulo, da igreja, saiu. Agora vamos lá, capítulo 15, vamos lá que vai ser dentro do tempo. A partir do versículo 1, só faça ouvir com atenção, que depois nós vamos ilustrar algumas coisas. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha lá, os camaradas saíram da igreja lá da Judeia, foram para os gentios e chegando lá disseram: vocês têm que cortar o prepúcio, vocês têm que fazer a circuncisão, porque se vocês não cortarem, não se circuncidarem na carne, não podeis ser salvos. Olha lá. 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a liderança, tá, amados? Pelos presbíteros. E relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: atenção, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro está destacando: antes de Saulo, que se tornou Paulo, eu fui designado. E ele continua: ora, Deus que conhece os corações, lhes deu esse testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, gentios, né? Purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, os gentios o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles ou dentre eles um povo para o seu nome.
Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Irmão, aqui essa Antioquia era a capital da Síria, só para que você tenha uma noção. Escrevendo por mão deles, estou no 21. Escrevendo por mão deles os irmãos, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Cilícia é onde estava Tarso, onde Paulo nasceu. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando as vossas almas, ou a vossa alma. Quem são esses que saíram sem autorização? Aqueles judeus que foram ministrar lá, dizendo que era preciso que os irmãos se circuncidassem, senão não seriam salvos. Está lá em 15:1. Então esse Tiago, esses irmãos, o presbitério reunido está dizendo aos gentios, esses judeus que vos perturbam, esses judeus que estão indo perturbar o trabalho de Paulo e Silas, não têm a nossa autorização. Quantos estão entendendo? Então eles estavam protegendo aqui Paulo e Barnabé, amém? Paulo e Barnabé. Silas vai já lá também. Muito bem, então eu estava no versículo... Oi? 24. Visto sabermos que alguns saíram de entre nós, eram da igreja, irmãos, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros, com os nossos amados. Olha lá, a chancela, a cobertura espiritual da igreja, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Então a igreja cobrindo espiritualmente a Paulo, que foi a Jerusalém para resolver essa questão. Muito bem. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que homens eram esses? Paulo e Barnabé, expondo a própria vida para pregar aos gentios. Chegaram a ser apedrejados, Paulo, enfim. Vai lá. Onde é que eu estou? 27, é isso? Amém. Já estava aqui indo adiante. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo dessas coisas essenciais. O que somente seria cobrado dos gentios? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Mas não terminou aí não. Então eles mandam uma prescrição que aos olhos de Paulo, aos olhos de Barnabé, seriam viáveis. E os gentios, realmente, se praticassem isso, poderiam estar cometendo pecado. Então, Paulo e Barnabé, claro que assentiram, consentiram. Legal, bacana. E lá se vai. Versículo
Me ajuda, igreja? 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas, que foi enviado pela igreja, estava já para bater em retirada. Judas foi, mas Silas amou tanto, irmão, a alegria daquelas igrejas, recebendo essa palavra de restrição, de abstinência. Não façam só isso, e no mais sigam a Paulo e Barnabé na palavra. Mas isso aqui, tranquilo, circuncisão, esqueçam isso, guardar aquilo, esqueçam. Só evitem isso. A igreja recebeu com uma alegria sobremaneira. Silas ficou tão empolgado que com certeza deve ter dito, você conjectura, Paulo, posso ficar por aqui? Paulo, bom, se a igreja lá consentir, fica. E Silas ficou com Paulo. Então vamos lá, versículo. Bora, meu irmão. 20? 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Já eram muitos outros. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Lá era o lugar onde nascera Barnabé, lá na região do Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, firmando as igrejas. Quantos estão acompanhando? 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele também davam testemunho, bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-se, por causa dos judeus daquele lugar, ou daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Olha lá. Nessa igreja da qual o Paulo foi levar o Timóteo, era uma igreja judia. E eles tinham o costume da circuncisão. Então Timóteo, foi circuncidado. Por quê? Porque o seu pai era grego. Então, para os judeus tinha que haver ali uma purificação. Paulo se meteu? Não. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente sai e vai pregar os gentios. Ali também era uma cidade gentílica, mas tinha uma igreja judaica. Paulo respeitou. Então vamos lá. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, igreja central, igreja mãe. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amados do Senhor, eu atentava bem, e o nosso pastor Gabriel numa palavra dizia, meu irmão, vamos, mas sob a tutela da igreja. Por que eu estou falando isso? Nós vimos recentemente, e eu estava lendo, irmãos, pessoas que são aconselhadas a saírem por aí sem eira nem beira. Vai que o chamado é teu. Em outras palavras, o diabo vai te lascar todinho,
porque tu vai se ferrar. Irmão, tem irmãos que estão sofrendo necessidades. E uma instituição que eu amo e que aprendi a amar, mas que está assim meio sem freio, a Jocum. E tem cometido assim graves erros. Por quê? Irmão, é para ir mesmo. O Senhor chama, chamada internacional, a chamada é gloriosa, mas tem que ter decência e ordem, tem que ter liderança, tem que ter cobertura espiritual. Quando surgir, e vai surgir, a oportunidade, a igreja cobre, a igreja respalda, a igreja supra, a igreja ora, e pode e vai acontecer. Amém, meus amados? Então, nessa noite, por isso, dentre esses problemas, mulher não pode ser líder, mulher não pode ser presbítera, mulher não pode ser pastora, o outro já prega outra coisa, o outro diz não. Paulo desafiou a igreja. Quando Paulo disse, queridos, que eles lá não tinham acrescentado, foi no sentido de conhecimento da palavra. E os judeus em Jerusalém entenderam e souberam que ele falara aquilo. Ele escreveu, ele registrou e ele não pecou. Essa desavença que houve entre Paulo e Barnabé, não houve nela desavença, pecado. Nenhum, apenas não concordaram. Então tá, eu não vou com Silas. Silas ficou aqui, pediu, eu vou com ele. Pode ir, Barnabé. Depois, nós sabemos que Paulo manda chamar João Marcos. Ouvira e soubera de que o João Marcos foi útil ao Barnabé. Aí ele diz assim, traz agora o João Marcos, porque ele me é útil, ou ele me será útil. Quantos estão entendendo? Irmãos, em nome de Jesus, eu louvo essa igreja. Eu louvo a Deus por essa igreja. E Deus louva a sua igreja. Não é aprovado aqui em si mesmo. Se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Então quero louvar vocês pelos líderes que você tem. Pelas cabeças pensantes na palavra que você tem. Nós temos que ter muita visão, olhos de águia, para termos sempre visão e termos sempre a consciência de que o Senhor delega sobre nós a autoridade. Amém, meus amados? Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo grave em nossos corações essa palavra, como tem gravado todas elas, que aqui são ministradas, Pai, com excelência bíblica, com honra ao Teu Espírito Santo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Quantos podemos aplaudir o Senhor?